E sem mais delongas, está conosco a doutora Edmeia Williams. Um grande prazer. Olha, a senhora não sabe a alegria que eu sinto toda vez que eu vejo a senhora. E é de verdade. Não é demagogia, não. É de verdade, é de verdade. Que prazer ter a senhora aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E o pessoal veio aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Através da doutora Edmeia. Então, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Costume nosso sempre orar. Obrigado. Aleluia. Pela pessoa que vai ministrar a palavra do Senhor. Vamos orar? Direcione sua mão para cá, por favor. A doutora Edmeia viajou essa noite, nem dormiu, chegou no aeroporto e já veio praticamente direto para cá. Isso que é uma pessoa enganjada na obra do Senhor. Já não é mocinha de 20 e poucos anos. 80. Ainda tem orgulho de falar, certíssima. Do jeito que ela subiu a escada aqui, vocês notaram? 80 anos, que Deus abençoe com mais saúde, mais vigor, que força para continuar pregando a palavra de Deus. Viajar não é fácil, a gente sabe que a senhora já está acostumada, mas mesmo assim, uma viagem, às vezes não dorme direito, mas está aqui, em vez de estar descansando. Que bom que você não está descansando, porque a doutora Edmeia tem mais de todos o direito e as desculpas para estar descansando hoje, mas preferiu estar aqui, dando a parte dela, da saúde dela, do conhecimento dela, da bênção dela para abençoar a sua vida. Então, por favor, direcione sua mão para cá e vamos abençoar a vida da serva do Senhor. Meu Deus, te louvo, te agradeço muito, Senhor, pela vida da doutora Edmeia, Senhor. Muito obrigado pelo que ela é, pelo que ela tem sido e pelo que tu tens feito da vida dela. Senhor, eu te peço que tu possas dar a ela, Senhor, muitos e muitos mais anos com saúde e vigor, Senhor, para continuar transmitindo a sua palavra, compartilhando a tua sabedoria conosco, Senhor. Meu Deus, abençoa a tua serva, abençoa a família dela. Meu Deus, que tudo que ela colocar as mãos para fazer, tu possas prosperar cada dia mais e mais. Pai Santo, eu te peço, usa a tua filha para falar conosco nessa noite, Senhor, que possamos sair daqui edificados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, onde o apóstolo escreve assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Este é um tema que permeou com força o início da era cristã e ainda continua dando trabalho. Quantas vezes eu encontro pessoas que creem que a lei está errada, que a lei não devia existir. Outros, por outro lado, acham que agora nós estamos na graça. Jesus Cristo já morreu por todos os pecados, portanto agora a gente pode pecar à vontade. Então nós temos excessos de um lado e do outro. E nós lembramos da palavra de Jesus Cristo, que ele veio para cumprir a lei. Quando Israel saiu do cativeiro, Deus deu para Israel leis, estatutos, ordenanças, mandamentos. Por quê?
Porque toda nação tem leis, toda nação tem regras, toda nação tem o seu exército para ser nação. E Deus, a proposta de Deus para Israel é que Israel fosse uma nação santa. Ele diz isso em Êxodo. Quando ele fala para o povo, ele vai dar os mandamentos, ele diz, capítulo 19, ele diz para o povo, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, para que uma nação seja santa, ela precisa obedecer a leis santas, mandamentos santos. Só que nós sabemos que Israel não pôde, quebrou a aliança tantas vezes, foi jogado fora. Conhecemos toda a história de Israel. Mas por que Israel não pôde cumprir a lei? Porque a lei santa de Deus é impossível para um pecador cumpri-la. E alguns se esforçaram. Pense bem. Deus queria que, tendo a lei, o povo entendesse o que era proibido. A lei ensinou o povo o que era proibido. Por exemplo, se o pastor disser, a partir de domingo, nenhuma mulher vai no púlpito da igreja vestida de calça comprida, a partir de domingo, então hoje eu não estou fora da lei. Mas segunda-feira, se eu vier aqui para pregar de calça comprida, eu estou quebrando a lei. Por quê? Antes de domingo, a lei não existe. A lei começa a vigorar domingo. Então, até lá, eu não estou descumprindo lei nenhuma. O que Deus queria ensinar para o povo de Israel, dando a eles a lei, é que sozinhos eles não iam poder cumprir. Vou dar um exemplo para vocês. Um homem ia passando na rua, aí ele via uma mulher e ele desejava aquela mulher. E ele descobria, pronto, eu pequei. Então, eu mereço a morte. Eu preciso comprar um cordeiro para morrer no meu lugar. Então ele ia, comprava o cordeiro, trazia para o átrio do templo. Os sacerdotes botavam aquele cordeiro amarrado ali. Primeiro eles examinavam o cordeiro para ver se o cordeiro preenchia os requisitos. Se o cordeiro não tinha defeito, eles botavam, amarravam nas 4 patas, e o homem que pecou ia lá, botava a mão sobre o cordeiro, se fazendo um com o cordeiro. Os sacerdotes sacrificavam. O cordeiro já morreu no meu lugar. O cordeiro morreu a minha morte. Eu estou livre do pecado. Tá bom? Pagou com o cordeiro. Ia embora. Antes de chegar em casa, ele via a mulher dos outros e desejava de novo. Ai, que eu tenho que comprar outro cordeiro. Ele ia comprar, era muito cordeiro e não ia dar jeito, porque a natureza dele era pecaminosa. Entendeu? A lei serviu para mostrar que sozinhos nós não conseguimos, porque somos pecadores. Então, o único jeito de sermos uma nação santa é pela graça de Deus, é o próprio Deus fazendo em nós a operação. Então Deus vem em Jesus Cristo pagar o preço de todo mundo. Lá na cruz, Jesus Cristo pagou. E isso nós não tivemos que fazer nada. Nós só precisamos ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crer,
anunciamos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor, suficiente Salvador, Deus escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus a partir do momento em que Jesus Cristo subiu e mandou o Espírito Santo. Então nós vamos ver hoje alguns pontos da diferença da graça para a lei e como isso veio afetar a pregação do Evangelho, como isso veio afetar a autoridade da igreja. Logo no dia de Pentecostes, nós lemos que 3.000 pessoas, porque creram em Jesus Cristo, se arrependeram, elas se tornaram filhos de Deus, pela graça de Deus. Mas logo depois, nós vemos que a graça de Deus, ela vai abraçando pessoas que antes eram excluídas. No capítulo 3 de Atos, eles tinham, naquela época, uma oração no templo, às 3 horas da tarde, hora nona. Esta oração era só pelos pecados ocultos. Então, no capítulo 3, eles falam de um homem que era excluído pela lei. Ele não podia entrar no templo, ele não podia adorar, porque ele era maldito. Porque ele era maldito, porque ele nasceu com defeito. As pessoas que nasciam com defeito, coxo, paralítico, com alguma aleijão, cego, surdo, essas pessoas, eles diziam que pecaram antes de nascer ou seus pais pecaram. Então, por causa disso, essa pessoa era uma maldição. Ele não podia entrar no templo, ele não podia casar, ele não podia levantar a mão para cima para Deus, porque era maldito. No capítulo 3, está escrito que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, a oração das 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando nós lemos a história deste homem, ele já tinha, nessa época, mais ou menos uns 40 anos. Pense uma coisa, nem todas as pessoas iam ao templo todos os dias às 3 horas da tarde, mas esse homem ia. Era o meio dele ganhar dinheiro. Ele era levado e colocado na porta do templo para pedir a esmola aos que entravam. Então ele ficava ali, as pessoas iam passando e ele dizia baxixe, baxixe, é o modo de pedir esmola lá. Então ele era um homem que estava acostumado a ficar ali, na porta, do lado de fora. Ele conhecia todos os sacerdotes, todos os escribas, todo mundo que entrava. Ele ouvia do lado de fora todas as orações. Ele ouvia todos os hinos, todas as leituras. Aquele homem sabia de tudo que se passava no templo, mas ele não podia entrar. Ele estava quase dentro, mas estava totalmente fora. Por quê? Porque era maldito, porque nasceu aleijado. Não podia entrar. Quantas vezes esse homem viu Jesus? Quantas vezes Pedro e João passaram por esse homem? Mas ele estava lá. Era a época da lei. Agora vem a época da graça. Jesus Cristo vai à cruz, tudo bem, ressuscita, sobe aos céus, vem o Espírito Santo. Agora
Pedro e João sobem ao templo, não como discípulos de antes, mas como discípulos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito já veio. E quando a Bíblia diz, o homem estava lá, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto pôs-se de pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ele entrou. Pela lei era excluído, pela graça ele entrou. Então nós vemos aquilo que era impossível para a lei, torna-se possível pela graça. Quando nós vemos este milagre acontecer, isso só pode acontecer depois que vem o Espírito Santo. Quantas vezes você vê que Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, porque haviam muitos Jesus, Yeshua. Com certeza ele disse em hebraico, Yeshua HaMashiach. Entende? Quantas vezes aquele homem? E aquele homem deve ter feito e ouvido toda a fofoca, que Jesus foi crucificado, e que roubaram o corpo dele, que ele não ressuscitou coisa nenhuma, que era inimigo, que era tudo. Ele devia estar por dentro de tudo quanto era fofoca. Mas agora, a graça foi lá e o alcançou. Você vê que a atitude dele não foi correr para a rua, gritar. Ele entrou no templo. Há quanto tempo aquele homem ficava ali querendo entrar? Não podia. Ele estava condenado a ver todo mundo entrar. E ele não podia entrar porque nasceu maldito. Então aquilo que a lei excluía, agora a graça aproximou. Nós temos, esse milagre aconteceu em Jerusalém, mas Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos, começando em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então vamos ver um segundo exemplo, que aconteceu exatamente em Samaria, no capítulo 8, onde aquele que era separado, impossibilitado pela lei, vai se tornar abraçado pela graça. A Bíblia fala de que Filipe estava em Samaria, um ministério maravilhoso. A Bíblia diz que as multidões atendiam unânimes a tudo que Filipe pregava, porque os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria na cidade. Quer dizer, o ministério de Filipe estava, como nós dizemos lá no Brasil, bombando em Samaria. Nisso, vem um anjo de Deus e diz para Filipe, Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe levantou e foi. Eu não sei quanto tempo ele levou a pé para chegar lá, mas uma hora ele chegou. Pensou, sul, Jerusalém para Gaza, ficou lá. Ele prestou atenção, depois viu aquele poeirão subindo e observou que vinha uma carruagem. E quem vinha nessa carruagem era
um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todo o seu tesouro e ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Deixa eu dizer para os irmãos, ele tinha vindo da Núbia, do sul do Egito. Ele tinha gasto 2 dias para chegar em Jerusalém. Só que a Bíblia está dizendo que ele era eunuco. Ele era um sujeito muito religioso, mas ele não podia entrar no templo. Ele não podia fazer parte da adoração, porque ele era eunuco. Deixa eu ler para os irmãos o que a lei diz sobre os eunucos. Está escrito em Deuteronômio 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vou dizer de novo. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então, este eunuco tinha muito desejo de adorar, mas ele não podia entrar. Não podia fazer parte da Assembleia. Mas ele tinha tanto desejo que ele veio de longe para ver o povo adorando, para estar no meio do povo que adorava. De tal forma o coração dele desejava mais de Deus. Mas ele estava impedido. Por quê? Porque ele era eunuco. E agora, ele está voltando de Jerusalém, aonde ele foi ver o povo adorar. Ele era um homem altamente religioso. E ele vinha lendo dentro da carruagem dele. E quando Filipe viu aquele homem em pé, porque o povo, para ler a Torá, eles põem o talite sobre a cabeça, eles levantam e seguram o livro na mão. Ninguém lê o livro sentado como nós fazemos. Eu leio até deitada, não é? E Filipe prestou atenção. E o Espírito disse para Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Versículo 29 do capítulo 8 de Atos. Filipe foi perto do carro e, correndo no ritmo dos cavalos, ele percebeu que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, exatamente no capítulo 53. E ele viu que o eunuco, pelo que lia, não estava entendendo. Ele disse: compreendes o que vem lendo? Ele disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? Seguramente Filipe se ofereceu para o carro. Filipe entrou e a Bíblia diz que Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Eu acho esse um dos versículos mais incríveis de Atos, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar um exemplo aqui e entregar aqui. Eu falo muito. Eu não sou uma evangelista, meu ministério é de ensino. Eu falo muito. Filipe pegou lá em Isaías 53, Jesus no eunuco. Era de Jesus que ele precisava. E o homem ouviu, e eles iam seguindo o caminho afora, quando o eunuco percebeu que tinha água por ali, disse: olha, eis aqui a água.
quem impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito se crês de todo o teu coração. E ele fez a profissão de fé dele em voz alta: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro e Filipe o batizou. Você está vendo? Alguém que pela graça era impedido, mas agora pela lei ele era impedido, mas a graça vai abraçá-lo no meio da sua dor, porque aquele homem com certeza vinha descendo de Jerusalém frustrado, de ver todo mundo entrando no templo, podendo adorar, e ele tendo que ficar do lado de fora, porque era eunuco. Tudo aquilo que a graça impedia, que a lei impedia, a graça veio abraçar. Nós sabemos que os gentios, nós, éramos impedidos, porque nós não éramos descendentes de Abraão. Quando Deus fez a aliança com Israel, era com Israel. Fez aliança primeiro com Abraão e depois fez aliança com o povo de Israel. Mas eles não podiam nem mesmo entrar na casa de um gentio ou comer na casa de um gentio, porque os gentios eram separados, não pertenciam ao Deus de Israel. Só que no capítulo 12 de Gênesis, Deus prometeu a Abraão e disse: em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra inclui os gentios. Nós vamos ver que a graça de Deus já incluiu um impedido em Jerusalém, agora incluiu um impedido lá no caminho de Samaria, e agora ele vai incluir os gentios. No capítulo 10 de Atos, a Bíblia diz que tem um homem chamado Cornélio. Ele morava em Cesareia. Este homem, se você olha a descrição de quem era ele é um crente. Isso é o que nós pensamos. Crente, porque muitos de nós não fazemos metade do que Cornélio fazia. Diz: morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olhe bem esse homem, piedoso, temente a Deus, com todos da sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Pense bem quem era este homem. Tem muito crente que não faz nem a metade. Muito crente que não faz. Piedoso, temente a Deus, que dava muitas esmolas ao povo com toda a casa dele e de contínuo orava a Deus. Lembra que Paulo, em Tessalonicenses, aconselha: orai sem cessar? Pois é, esse homem orava de contínuo. Mas o que acontece então? Ele não foi incluído ainda. Nós vamos ver aqui uma diferença. E eu vou parar para dar uma olhadinha, dizer para vocês, no capítulo 8 de Apocalipse, tem uma cena linda em que entram 7 anjos. A Bíblia começa ali no capítulo 8 dizendo: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Entram 7 anjos, a cada um deles é dada uma trombeta. Estão lá os anjos, cada um com a sua trombeta para tocar. Aí entra um outro anjo
E esse outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Preste atenção. A oração de todos os santos. Quem são os santos? A Bíblia não nos dá nenhuma autoridade para dizer que santo é quem já morreu e depois de morto começa a fazer milagre. Que isso? Quando era vivo não fazia. Depois de morto começa a fazer. Se eu tivesse morta e fosse fazer um milagre, eu me ressuscitava. Que é o que todo morto quer. Então, a Bíblia diz que santos são todos aqueles que se renderam a Jesus Cristo e que são selados com o Espírito Santo. Você vê quando Paulo escreve carta, ele endereça a carta ao povo de Éfeso? Não, aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Os santos estavam todos sentados como vocês, ouvindo a carta que Paulo tinha mandado. Ninguém tinha morrido e muito menos fez milagre. Então, santos, as orações de todos os santos são guardadas para perfumar o trono do nosso Pai. Porque a nossa oração tem acesso. Muitas pessoas me dizem assim: irmã, mas a minha mãe era uma pessoa tão boa. A minha avó era uma pessoa boa, uma pessoa santa. Ela dava esmola, ela só faltava tirar a roupa do corpo para dar. Ela ajudava todo mundo, não fazia mal a ninguém. Irmã, tem certeza que ela foi salva? Eu pergunto, ela se rendeu a Jesus Cristo? Minha filha, não fui eu que decidi, foi Deus. Deus disse que a partir do momento que o filho dele foi na cruz, ressuscitou, para chegar a ele só através do filho. Não tem outro jeito. Deus é o Senhor. Ele é o rei, ele é o soberano. Na minha casa só entra quem eu permito. Você acha que eu vou deixar alguém entrar lá na minha casa fumando um charuto? Não entra. Não gosto daquele mau cheiro. Então, quer entrar, larga o charuto. Com charuto não entra. Assim Deus determinou. Para chegar a mim, só tem um jeito. Venha através do meu filho. E Jesus Cristo foi muito claro. Eu sou o. Ele não disse um. Ele disse o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta, pode ter sido boa, pode ter dado esmola, pode ter distribuído tudo o que tem para os pobres. Se rendeu a Jesus Cristo, não. Então já era. Não tem jeito. Essa é a ordem de Deus. Não é? Então, o grande problema está aqui. É que Cornélio era muito bom, era piedoso, era também, mas ele não tinha se rendido a Jesus Cristo. Ele nem tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Está vendo? Então, mas ele era um homem que incessantemente orava. A Bíblia diz que ele de contínuo orava a Deus. E porque ele orava muito, a oração dele ficava assim, ó, direto batendo na porta, mas não entrava, porque só entra através de Jesus. O que foi que Deus fez? Mandou um anjo falar com Cornélio. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, hora nona, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações
e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Memória. Quer dizer, tu não deixas Deus esquecer, é só isso. Tu lembras a Deus o tempo todo, mas a tua oração não perfuma. Subiram para memória. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Ponto. Cornélio pegou as ordenanças dele e mandou para Jope para chamar Pedro. Muitas coisas aconteceram, Pedro vem. E quando Pedro chega, Pedro quer saber por que Cornélio mandou chamar. E Cornélio diz, no versículo 33, ele conta toda a visão que teve e diz: portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte de Deus. Cornélio reuniu os amigos todos, a família toda, todo mundo sentado para ver o que é que Pedro ia falar. E Pedro começou a falar de Jesus. E aquela gente em silêncio, bebendo, ouvindo, maravilhado ali. E o Espírito Santo não deixou nem Pedro dizer amém. A Bíblia diz no versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos eles que ouviram a palavra. Está vendo? O coração deles se converteu a Jesus, de tal maneira o Espírito vem, selou todo mundo. Agora, a próxima oração de Cornélio, ela entra para perfumar o trono de Deus. A próxima esmola sobe para perfumar o trono de Deus. Então, o que foi que aconteceu? Agora, pela graça, aqueles que eram deixados de fora, eles agora foram abraçados, eles têm acesso diante do trono de Deus. Isso é o que um pouco só do que a graça veio fazer por nós. Vocês podem ter certeza que Deus, só um minutinho. Desde o dia de Pentecostes, tem algo a respeito de nós. É que nós, porque nós não vemos o mundo espiritual, nós, às vezes, não prestamos atenção no que está acontecendo. As maiores aquisições da humanidade diante de Deus, a humanidade não percebeu. Por exemplo, quando Deus foi cumprir a promessa que fez para Eva lá em Éden, lá no jardim do Éden, a cidade de Belém toda dormia. Os magos viram a estrela do Messias. Os anjos foram avisar uns pastores que estavam no campo. Mas ninguém mais sabia. Por quê? Porque nós não damos atenção ao trabalho que Deus vem fazendo. Nós estamos aqui, nós não estamos prestando atenção o que significa a guerra da Rússia com a Ucrânia, Gog. Nós não estamos prestando atenção a essa guerra de Israel com Ramá e Hezbolá, Amaleque. Porque Deus está fazendo as coisas estão acontecendo, mas nós não acompanhamos com a Bíblia. No dia de Pentecostes, aconteceu algo dali em diante, que o mundo do Espírito ficou tremendo. O que foi? Surge na terra um povo diferente. Um povo diferente de todos os outros. Um povo que
você olha, é igual a todo mundo, mas no reino do Espírito é um lampião ambulante, porque o Espírito vem habitar dentro de cada um. Na hora que Pedro abriu a boca e fez o seu sermão no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que 3.000, só ali 3.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo. De uma hora para outra na terra, 3.000 candeias humanas, homens e mulheres pegando fogo por dentro, começaram a pisar em Jerusalém. Quando chegou no capítulo 3 de Atos, por causa da cura daquele coxo de nascença, mais 2.000 pessoas vieram. Aí já são 5.000 por baixo, de pessoas que têm dentro uma lâmpada acesa. No reino do Espírito, anjos e demônios veem isso, mas aqui na terra, entre nós, não vemos, só precisamos crer. Então começou essa raça que é diferente de todas as outras. Deus criou algumas raças distintas: branca, negra, amarela, vermelha. Depois as raças foram se misturando. E hoje nós temos mais híbridos, pelo menos lá no Brasil, do que em todo canto. Mas no dia de Pentecostes, veio uma raça diferente, porque ela é determinada uma raça determinada lá de cima, pela vida que tem dentro dela, e que Pedro chama de raça eleita. Começa uma raça eleita na terra. É uma raça, é um povo que tem dentro a presença do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, habita dentro de cada um. Nós também temos que começa uma nação diferente das outras nações, porque toda nação tem limites, tem pontos extremos. Você vê no Brasil, o ponto extremo norte é o rio Oiapoque, fronteira com a Guiana Inglesa. No sul é o Arroio Chuí, né? Que faz o limite do Brasil. Ultrapassou, já saiu do Brasil. No leste, lá no estado da Paraíba, tem a ponta, que vai assim para o mar, chamada Ponta Seixas, no Cabo Branco. Lá é o extremo leste do Brasil. E no oeste é a nascente do rio Jabali, na Serra de Contamana. Então nós temos os pontos extremos. Até aqui vai o Brasil. Passou para lá a Guiana Inglesa. Até aqui vai o Brasil. Passou para lá a Argentina. E assim por diante. Mas isso é uma nação. Mas no dia de Pentecostes começa uma nação santa. O que é que caracteriza uma nação? As leis, os costumes, a língua, o governo, não é? Essa nação santa, ela segue a leis santas. Ela tem um governo santo. Ela tem costumes santos, porque é tudo ditado lá de cima. Então, aqui na terra começa uma nação diferente de todas as outras, porque nós nos dirigimos aqui na terra por leis ditadas pelo governo das nações. Mas como filhos de Deus, nós obedecemos a outras leis, as leis lá de cima, porque a nação é santa. Nós somos o único povo na terra que pode chegar diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a hora que nós quisermos chegar diante dele e chamá-lo Pai.
porque nós somos o sacerdócio santo. Quando Pedro fala isso, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no versículo 9, ele deixa claro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, o que nós precisamos sempre lembrar é que nós somos um povo à parte. Nós somos separados, mas pelo que Pedro nos ensinou, nós somos separados para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que nós proclamamos as virtudes, os atributos de Deus, aonde quer que estejamos? Pelo nosso estilo de vida. Não é pelo que nós dizemos, mas é pelo que vivemos. Porque se nós não nos observarmos, nós somos levados a participar de fofoca, de conversa fiada, de rir de piadinhas que são imorais. Será, agora vem o caso, será que nós estamos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Será que as pessoas podem olhar para nós e saber como é Deus? Será? Pelo nosso estilo de vida, pelo nosso comportamento, pelo nosso jeito de ser. Será? Porque o nosso chamado é esse: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, a nossa vida tem que ser um showroom do reino de Deus. É para as pessoas olharem para nós e saberem como é o reino de Deus. As pessoas têm que saber como é Jesus Cristo pela nossa atitude. Precisam saber. Qual é o testemunho que nós estamos dando? Porque vir à igreja, gente, igreja até cachorro entra se a porta estiver aberta. Ah, mas eu canto no louvor. Qualquer ímpio canta. Uma coisa é cantar e outra é adorar. Mas será que nós, com a nossa vida, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos na graça de Deus. Nós estamos separados pela graça. Como Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não estamos, nós que antes estávamos separados, nós estávamos separados como aquele eunuco, como aquele coxo de nascença. Separados, não podíamos fazer parte da congregação do Senhor. A lei vem e nos abraça. Então, nasceu aleijado, pode entrar. É eunuco, pode entrar. É ímpio, pode entrar. Abraçado pela graça de Deus. E agora? Tem pessoas que acham, mas agora já me rendi a Jesus. Acabou. Eu digo, não, começou. Agora começa uma caminhada que tem que ser uma caminhada santa. Porque o nosso objetivo de vida agora é que as pessoas venham para Jesus Cristo mediante o nosso testemunho. Por exemplo, ontem à noite, eu sempre chego muito cedo no aeroporto.
Está na hora de ir para o aeroporto, eu vou. Tem alguma coisa para ler, eu vou ler lá. Porque pelo menos eu já estou lá. E quando eu cheguei lá, que eu entrei, vem uma senhora falar comigo, vem outra, porque depois que começou esse negócio de rede social, eu sou conhecida, o pessoal me vê. E antes era só quando eu abria a boca. Mas agora as pessoas vêm falar. E tinha acontecido um incidente para eu tomar o avião. É que eu não tinha o ticket, mas eu tinha a indicação de tudo. E a moça que disse, já fiz o seu check-in. Está tudo marcado. Cheguei lá, levei, mostrei meu papel, meu passaporte. A senhora pretende ir para onde? Eu disse, eu vou para Newark com uma escala em Houston. Não tem passagem nenhuma aqui para a senhora. Eu disse, desculpe, mas eu tenho certeza que deve estar havendo alguma confusão aí. Cadê o seu bilhete? Eu disse, a senhora me dá um tempo que eu vou, porque a moça que faz a minha agenda aqui, ela mandou tudo para o celular da menina que anda comigo, não é? E ela não passou para mim. Eu vou pedir a ela. Como é que a senhora se apresenta assim, sem trazer seu ticket? Eu digo, a senhora me desculpe, mas eu pensei que estava no meu celular. Saí, fui. Depois ela me deixou, passou para mim, eu já estava com tudo, ela me deixou lá um tempão esperando. Eu esperei. Eu estou acostumada com isso. Às vezes as pessoas olham para mim e pensam que eu fui até pedir esmola. Só pode ser do jeito que tratam, mas tudo bem. Faz parte da gente viver. E eu fiquei esperando. Na hora, eu peguei a fila de novo e cheguei lá. Eu disse, está aqui. Fez tudo direitinho. Me tratou assim, como quem diz, eu preferia que você não estivesse aqui. Mas ela fez o trabalho dela. Ela estava paga para atender, despachar a mala. Ela fez o trabalho dela, eu agradeci e saí. Quando eu cheguei assim lá fora, tinha um casal que vinha atrás de mim. Eu entrei, eles vieram atrás de mim. Passei no raio-x e eles atrás de mim. Passei quando chegou no meio do free shop. Ela disse, irmã Edmel, eu quero lhe dar os parabéns, porque que paciência que a senhora teve com aquela... Eles estavam o tempo todo lá me observando. E se eu dou um chilique? E se eu perco a paciência? Irmã, que paciência que a senhora tem? Eu disse para ela, filha, é importante a gente estar na verdade. Porque quando nós estamos na verdade, nós não temos o que temer. Eu sabia que minha passagem estava comprada, que o check-in estava feito, não estava presente lá, mas eu sabia que estava tudo certo. Então a moça não foi muito delicada, aliás, não foi nem um pingo delicada, mas esse é o jeito dela, cada um dá o que tem. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Se eu tenho honra, eu honro. Se eu tenho respeito, eu respeito. Não é? Mas se eu não tenho, como é que eu vou dar? Aí, você sabe que apareceu mais uma moça lá dentro que tinha assistido tudo. Crente. Eles ficam de butuca vendo qual vai ser a reação da velha. Não dá para ser diferente. Porque nós temos que expressar um reino diferente. Nós temos que mostrar que nós temos um Pai que não é pecador. Que nós representamos um reino que é lá de céu. Que tem leis que são santas. Então, esta qualidade de vida é um desafio. É um desafio. Porque na maioria das vezes não vamos ser entendidos, mas não é para sermos entendidos
na certeza vamos ser odiados. Então, quando nós vemos essa questão de lei, a lei veio para mostrar para nós que sem Deus nós não podemos nada. E a graça veio para mostrar que nós não podemos nada, mas Deus faz para nós. A lei mostra o que eu não posso, e a graça mostra o que Deus pode. É só eu deixar. Então, quando a Bíblia diz: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique sabendo que você faz parte desse povo, que você faz parte dessa nação, que você faz parte desse sacerdócio santo, desse sacerdócio real. Nós estamos vendo o mundo despencando cada vez mais, porque está despencando. Está despencando. Hoje você não precisa mais ir lá na igreja para estudar as profecias. Você lê as profecias na Bíblia e acompanha no YouTube o que está acontecendo. Não é? Você vê a profecia dizendo que o Eufrates vai secar, e você lê no YouTube que o Eufrates já está 76% seco. Trechos de 2 quilômetros seco. Você vê que o deserto, o mar vermelho, o mar morto vai produzir água doce. Olha lá no YouTube as bolainas. Hoje você vê tudo, as profecias cumpridas, pode ter certeza, 98% das profecias. Então nós estamos no finalzinho dos últimos dias, porque os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Isto está escrito em Atos 2, capítulo 17, versículo 17. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Pentecostes vai fazer 2000 anos em 2033. Quer dizer, são quase 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, nós estamos na rebarba final. Outro dia eu estava conversando disso com o pastor, ele disse: irmã, daqui a pouco a gente chega na prorrogação. Eu disse: mas quem disse que Deus vai prorrogar o tempo? Então, nós não sabemos quando acontece o arrebatamento. O que nós sabemos é que pode acontecer a qualquer momento, e nós precisamos estar prontos. Mas antes que aconteça o arrebatamento, nós precisamos viver como povo de Deus aqui na terra, para que outras pessoas sejam contagiadas pelo nosso testemunho, para poder que elas venham para ver o que é isso, que povo é esse, que gente é essa, por que que eles são tão diferentes, o que que aconteceu. Eles precisam ser atraídos para Jesus Cristo. Nós precisamos pregar o evangelho do perdão. Jesus Cristo mandou pregar a boa nova, não mandou anunciar inferno, mandou anunciar que Deus se compraz em perdoar. Mas para ter perdão precisa arrependimento. Que o prazer de Deus é que todos se arrependam, porque Ele não quer que nenhum se perca. Então nós precisamos anunciar este evangelho de graça de Deus. Deus derramou a graça, vamos abraçar essa graça, vamos entrar nessa graça e vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.
Ó Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade, Tu proveste para nós esse Cordeiro Santo que um dia enviaste para morrer em nosso lugar. E agora nós podemos desfrutar da liberdade de Te adorar, Senhor, sendo nós ainda pecadores. Nós nunca vamos encontrar uma palavra certa para expressar a gratidão que temos. Mas reconhecemos, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, porque nos amaste do jeito que nós somos. Te agradecemos pelo Teu amor derramado na cruz por nós. Porque antigamente o povo ouviu falar do amor, mas nós vimos o amor se derramando na cruz. Te agradecemos pela Tua misericórdia e bondade. Proclamamos a Tua autoridade sobre as nossas vidas. Te pedimos neste momento pelas pessoas lá na Flórida, que perderam casas, que perderam bens, pessoas que trabalham, Senhor, e com sacrifício compram aquilo, e depois elas veem um furacão levar. É tão triste, Senhor. Como também ver pessoas lá no Líbano que não tem nada a ver com Irã ou com Hezbollah, que estão perdendo suas vidas, suas casas, seus filhos. E assim no mundo todo nós vemos sangue derramado, guerras, maledicência, mentira, engano e toda sorte de afronta, Senhor, ao Teu amor. Nós Te pedimos perdão porque muitas vezes nós compactuamos com esta situação e nós somos chamados a proclamar o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pai querido, nós Te pedimos perdão e nós Te pedimos que Tu nos dê mais o espírito de fortalecimento, para que nós possamos viver incólumes deste mundo, para que nós possamos andar de forma que as pessoas possam ver o Teu amor e a Tua graça em nós. Te agradecemos por este momento, pelo privilégio de nos reunirmos no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que você possa continuar proclamando essa graça, essa salvação, o perdão de Deus. Faz o seguinte, amanhã procura uma pessoa para falar de Jesus para essa pessoa. Amém? Combinado? Procura uma pessoa amanhã, pelo menos uma, para você falar de Jesus. Amém? Tá bom? Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito.